Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Mestres do Universo, novo filme dirigido por Travis Knight, lançamento da Amazon MGM, que finalmente chega aos cinemas. A origem desse resgate de Mestres do Universo ela é bastante curiosa, porque em 2007 teve um rumor de uma superprodução dirigida pelo John Woo, que depois acabou não sendo confirmada, e na década passada o Jon M. Chu acabou sendo vinculado ao retorno de Mestres do Universo. Foram vários roteiristas diferentes, várias ideias. O projeto ele acabou passando também por muitos conflitos criativos e não foi para frente. Em 2022, a Netflix comprou os direitos de Mestres do Universo, começou a fazer o seu filme, gastou 30 milhões de dólares para anunciar em 2023 que eles tinham cancelado o projeto. Seria um custo muito maior do que eles haviam imaginado. Aí a Amazon entra em um acordo com a Mattel para finalmente conseguir fazer esse filme que chega então aos cinemas nessa semana. O objetivo corporativo é muito evidente para a Mattel, né? Resgatar Mestres do Universo, popularizar novamente, atualizar para uma nova geração e para a Amazon ter uma nova franquia para chamar de sua. O custo desse filme é gigantesco. É um grande blockbuster, um dos filmes de maior investimento da história da Amazon. Recentemente aqui no canal eu falei sobre a adaptação de 1987 da Canon Films, no que seria o glorioso ano de 1987, eu contei isso no vídeo, né, que a Canon tinha filme do Stallone, tinha o Star Wars dos anos 80, que seria Mestres do Universo, assim que eles tratavam, tinha Superman 4, só que deu tudo errado. Na ponta de financiamento eles não tinham grana. Então o épico de fantasia de Mestres do Universo, que foi estrelado pelo Dolph Lundgren, acabou virando uma grande briga de rua na Califórnia, com personagens sendo aleatoriamente atirados em caixas de madeira. Na versão de 2026, a ironia precisa servir de escudo. Boa parte do conceito central do filme me lembrou Thor, Amor e Trovão e o que a equipe criativa de Thor, Amor e Trovão falava durante o circuito de entrevistas. Repetidamente eu vejo que Mestres do Universo tenta se antecipar a qualquer ridicularização para a todo momento, durante 2 horas e 20 minutos, trazer o seguinte pensamento para o espectador: nós sabemos que isso tudo é exagerado, riam com a gente e não da gente. Afinal, tudo seria exagerado, tudo seria propositalmente brega. Na minha opinião, o grande problema dessa linha de defesa é que ela acaba sabotando a própria construção de uma história e narrativa. Eu penso que quando a autodepreciação vira a principal linguagem de roteiro, você acaba destruindo o peso imediato de todas as escolhas, de protagonistas, de construção de universo, de ameaça. Então você vai ter aqui um filme em que os heróis não conseguem levar a mitologia de Eternia a sério. Eles vão brincar com nomes, eles vão brincar com situações, sempre vai existir uma piscada para a câmera, um comentário sarcástico, um longa que é recheado de referências, e isso tudo é usado de blindagem, para provar que é uma versão moderna, descolada. Então eles apostam muito no tom de humor exagerado, muitas vezes caricato, ao invés de querer focar no perigo, né? E você não consegue com isso levar a sério qualquer tipo de ameaça do mundo. São coisas que não batem, e até o próprio conceito desse He-Man reduz, eu acho, a visão propriamente do brega pelo brega, do camp, né? Para se alinhar com o fã lá dos anos 80, existem algumas decisões de trazer referências, puxar pela nostalgia, mas ao mesmo tempo de trazer uma construção de He-Man diferente. Para lidar com a situação contemporânea, você vai ter um personagem com um discurso mais pacifista, toda uma situação envolvendo RH, em que aí o diálogo empático faria diferença. A ideia até poderia ser legal se não fosse o fato de que o filme sabota essa premissa a cada 10 minutos, no faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É um longa que ele consegue trazer uma camada de paz no discurso, quer brincar com essa situação do RH, quer brincar com a vida corporativa, mas também, para não se afastar da essência de He-Man, precisa resolver tudo em embates. Agora, como maior destaque, tem uma coisa que une a versão de 2026 à versão de 1987, que é o esqueleto. Na crítica anterior eu tinha mencionado que o Frank Langella parece que ele declama os seus monólogos, né? É uma atuação bem teatralizada, inclusive. Gente, eu não esperava que a surpresa desse filme fosse o Jared Leto. Tudo bem, mesmo que tenha efeitos e tal, recentemente eu tô com uma tolerância mais baixa para os filmes estrelados pelo Jared Leto, basta procurar as críticas aqui no canal, mas ele se torna um personagem que, quando some da história, faz muita falta. A maneira como ele conseguiu captar esse teor desajeitado do filme parece que foi perfeito, e parece que é um personagem que foi totalmente costurado
para ele, sem dúvida, o destaque de Mestres do Universo. Após Esqueleto, interpretado por Jared Leto, conquistar o reino de Eternia, o jovem príncipe Adam é exilado na Terra, onde acaba perdendo a mítica Espada do Poder. Um tempo depois, vivendo uma vida monótona como funcionário corporativo de RH, Adam, interpretado por Nicholas Galitzin, finalmente recupera seu artefato e é levado de volta ao seu planeta natal por sua antiga amiga Tela, interpretada por Camila Mendes. E junto de aliados, eles precisam enfrentar as forças do vilão para retomar o controle do reino, enquanto Adam tenta descobrir o verdadeiro significado da força heróica. O He-Man dessa versão de 2026 ele precisa sustentar uma história de origem, que é algo que o filme investe como um diferencial, e ficar transitando de maneira estranha desse discurso pacifista, que você sabe que é uma grande brincadeira que o filme quer fazer até com a masculinidade para colocar um ponto de corte, né, do He-Man dos anos 80 para o He-Man contemporâneo. Ao mesmo tempo, é um investimento maior não só em tempo de tela, mas é um investimento maior da comédia para ação que eu acredito que o ator tem certa dificuldade. Na década de 80, né, a Canon decidiu retirar linhas de diálogo do Dolph Lundgren para apostar só na imagem dele. Aí o Travis Knight se rende à fórmula de combate sem peso e cortes que, na minha visão, acabam aniquilando as cenas de conflito que teriam maior importância nesse filme. O contraste do grande trabalho de trajes com os fundos de CGI transforma o escopo de aventura em um pastiche sem vida. Infelizmente, esse é um caso de um filme que ele sofre muito, mas muito mesmo com a montagem. Você vai ter basicamente dois núcleos, né? O Adam na Terra e toda a questão do mal em Eternia. Isso vira uma ideia bruta para desenvolvimento de arcos que parecem que são de filmes diferentes, e aí eu falo pela tonalidade, pela questão da escala. Tem cenas de combate que parece que houve um tratamento e um cuidado maior, e tem cenas ali que elas são estendidas de maneira que faltou um bom trabalho de dublês também com a montagem. A montagem, ela é o ponto baixo desse filme. A grande tese que esse filme coloca é que a verdadeira força do Adam reside na empatia e na capacidade do diálogo. Isso entra num discurso bonito, num discurso que dá para fazer uma brincadeira, que dá para piscar o olho, como eu disse, trazer referências, mas que não se sustenta na prática quando não dá para você mudar muito de uma fórmula He-Man, sabendo que precisa ter ação. A estrutura daí ela é a mais simplória possível para filmes de super-heróis. É um filme que ele tem dificuldade de lidar com o elenco de apoio. Aí tem tropos batidos, essas piadas constantes e, além disso, resoluções bem fracas. Uma coisa que eu gostei muito é a trilha sonora assinada pelo Daniel Pemberton, que tem também o Brian May como colaborador. Eu vejo que essa trilha desde o começo sustenta uma escala grandiosa, um espírito oitentista, é uma trilha que ela também se mostra exagerada, praticamente entra em conflito com o roteiro na medida em que o roteiro precisa puxar por essa proteção, né? Precisa trazer o ridículo como um escudo. Como eu disse, o desperdício de talentos é evidente entre os coadjuvantes quando o Idris Elba até tenta extrair algum drama do mentor decadente, só que o texto reduz a um alívio cômico em vários momentos. Já Camila Mendes tem a urgência da sua personagem apagada. Eu vejo que esse filme tem fobia do silêncio e para isso precisa enfiar uma piada a cada minuto, tirando o peso da construção orgânica da história. No entanto, eu vejo o seguinte, para quem é fã de longa data de He-Man, esse é um filme que ele tá repleto de easter eggs, referências a visual, referências aos brinquedos, tem participações especiais, tem uma preocupação com a escala dos detalhes, então muito do trabalho que não é desenvolvido na narrativa, que não é realmente colocado como prioridade, talvez fique em segundo plano para que você tenha essa memória nostálgica. Eu entendo que essa situação para muitas pessoas vai fazer toda a diferença. Afinal, é uma superprodução, foi uma tentativa da Amazon jogar no seguro para atualizar a história, mas também para olhar para a década de 80. Para Mestres do Universo de 2026, nota 5. Esse ponto da modernização do He-Man é muito curioso, porque eu não vejo que é um filme que ele vai conseguir sustentar uma nova geração de fãs para comprar brinquedos, pegar os novos designs. Mas eu vejo que o fã antigo talvez se torne a principal base de sustentação não só desse filme, mas também da continuação dessa saga, se é que isso vai rolar, né? É um blockbuster, é um filme que tem uma data muito complicada, que tinha uma projeção de bilheteria que de semana a semana vem caindo, e nós vamos continuar falando sobre isso aqui no canal também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!